Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos para mais uma aula de balanço de massa e energia. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre um sistema de balanço de massa reativo. Mas antes, vamos lembrar do que a gente já estudou? Nós começamos o nosso curso fazendo algumas definições muito importantes, que é a parte de massa, de mol, de fração, que é muito importante para o nosso curso, de concentração e de vazão. E algumas também mudanças de unidades, lembram? Depois nós fomos para os processos químicos, onde a gente pôde classificá-los como batelada, quando a gente não tem durante o processo nem entrada nem saída, o contínuo, quando a gente tem durante todo o processo entrada constante e saída constante, e o semicontínuo ou semibatelada, quando a gente tem ou entrada ou saída durante o nosso processo. E nós depois fizemos a aula de fluxograma, que é quando a gente aprendeu a mexer no draw.io, colocamos a importância da sequência, como nomear os nossos equipamentos, como nós colocamos um sistema de controle, e depois nós passamos para o título da nossa disciplina propriamente dita, que é a parte de balanço de massa. Então, nós vimos a parte até agora de balanço de massa sem reação química, para uma ou para mais unidades. E na aula de hoje, nós vamos estudar o que acontece quando nós temos uma reação química no nosso processo. Então, no caso da gente ter um fluxograma, onde a gente tem, por exemplo, um reator, a gente precisa saber como considerar o balanço de massa nesse caso. Vamos entender por quê? Quando a gente tem um balanço de massa sem reação química, a gente tem a entrada desse componente e a saída desse componente. Se a gente não tiver acúmulo, o que entra é igual ao que sai. Então, a gente descreveu o balanço de massa global e o balanço de massa de componente para outro componente, né? Considerando a não reação química. Mas e quando tem a reação química, o que muda dessa figura? Bom, agora a gente vai ter entrada de, por exemplo, dois reagentes, o SO2 e o oxigênio. E na saída, a gente vai ter um outro componente, que é o SO3. Como é que a gente vai fazer um balanço de massa de componente se entra um componente e sai outro componente? Agora, a gente não vai considerar a molécula em si, a gente vai considerar o elemento químico, porque o que entra de enxofre tem que sair de enxofre e o que entra de oxigênio tem que sair de oxigênio. Para a gente poder fazer esse balanço de massa da melhor maneira possível, a gente precisa relembrar os conceitos de estequiometria, vocês lembram? Que é a parte de balanceamento, de reação e a proporcionalidade. Então, vamos relembrar. Nós temos aqui uma reação química, deixa eu pegar o meu pointer aqui, uma reaçãozinha química do SO2 mais o oxigênio, dando o SO3, e a gente precisa, para poder fazer todos os cálculos estequiométricos, fazer o balanceamento dessa reação química. Então, a gente pode fazer pelo método da tentativa, quando não é nem tanto um chute, né? Onde a gente precisa ter umas regrinhas para fazer isso. E a gente coloca os coeficientes estequiométricos. Se vocês tiverem alguma dúvida disso, depois eu posso gravar um vídeo específico para balanceamento de reação, tá bom? E aqui, então, a gente faz o balanceamento da reação e tem os coeficientes estequiométricos. E a partir daí que a gente tem a proporcionalidade, que a gente pode fazer assim, né, igual que eu faço para vocês a parte de transformação de unidade, como a gente pode fazer a regrinha de 3, porque é muito importante agora a gente fazer essa consideração. Vamos tomar esse exemplo aqui da reação química que a gente está falando, do SO2 com oxigênio produzindo SO3. E eu quero saber quantos mols de SO2 e de oxigênio são necessários para que a gente produza 1.500 kg de SO3. Quando a gente está falando agora de balanço de massa com uma reação química, a gente não vai usar a massa. Sabe o que a gente vai usar agora? O mol. Porque a massa, ela se mantém. Agora, para a gente saber sobre a reação química que teve, se foi conversão total, se a gente teve reagente limitante, a gente precisa considerar a parte estequiométrica dela. Então, a gente vai trabalhar agora com mol. Então, a gente vai sempre transformar a massa em mol, fazer todos os cálculos em mol e depois voltar para a massa. Nesse caso, não está pedindo massa, está pedindo mol, então a gente não precisa fazer a última conversão. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa inicialmente montar a nossa reação química. Então, eu tenho o SO2
mais O2, que vai produzir SO3. Poderia até fazer um super balanceamento aqui, mas já fica tão claro, né, que eu tenho desse lado direito apenas um oxigênio a menos, que aqui eu só vou dividir por 2, ou eu vou multiplicar tudo por 2 para que eu tenha 2SO2 mais oxigênio produzindo 2SO3. Pronto, a nossa reação agora está balanceada. Eu tenho 2 enxofres do lado esquerdo, com 2 vezes 2, 4, mais 2, 6 oxigênios do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho 2 enxofres e 6 oxigênios. Ok, nossa reação está balanceada. Agora, para a gente poder fazer a proporção entre eles, né, a proporção estequiométrica, a gente precisa ter as unidades em mol. Então, eu vou fazer essa transformação aqui. Eu vou transformar de quilograma para mol. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 mol de SO3, ele tem quantos gramas? Ele tem 32 do enxofre, mais 3 vezes os 16 do oxigênio, isso dá 80 gramas a cada mol. Quantos gramas a gente tem? A gente tem 1.600.000 gramas, ou 1.500 quilogramas, mas vamos trabalhar aqui na mesma unidade, tá bom? Se eu transformar isso aqui para mol, né, fazendo uma regrinha de 3, eu vou ter 20.000 mols, esse aqui é um zero, tá? 20.000 mols, ou 20 quilomol de SO3. Professora, de onde surgiu esse quilo? Quilo nada mais é do que o símbolo de 10 à terceira, né? Isso aqui é igualzinho. De 10 à terceira. Como aqui eu tinha, olha, 1.000, ao invés de escrever 1.000, eu escrevi quilomol, tá bom? Vamos continuar, deixa eu mudar de cor aqui para não ficar difícil de enxergar. Então, a gente já calculou quanto que corresponde 1.600 quilogramas em mol. Agora é só a gente fazer a proporção estequiométrica. Eu sei que 1 mol de oxigênio está para 2 mols de SO3. Se eu tenho 20 quilomols de SO3, quantos mols eu vou ter de oxigênio? Vai ser metade, 10 quilomols de oxigênio. E de SO2? Bom, para cada mol produzido de SO3, eu tenho 1 mol consumido de SO2. Então, a nossa proporção molar é de 1 mol para 1 mol. Ficou um pouquinho espaço aqui, tá? Eu não vou pôr as unidades, mas é SO2 e SO3 aqui. Se eu tenho 20 quilomol de SO3, então eu vou ter aqui 20 quilomol de SO2. Então, para produzir 1.600 quilogramas de SO3, eu preciso de 20 mol de SO2 e 10 mols de oxigênio. Ficou claro? Para não ficar tão longo o nosso vídeo, eu vou parar aqui e começar um outro vídeo.